Eu tô tão empolgada para falar desse assunto. Quando a gente pode aprender, gente, é muito bom. Então avisa todo mundo que hoje o assunto é metabolismo e gordura marrom. Mais uma vez, querida endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soggia, junto com a gente. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Super prazer sempre, Obrigada. como a gente aprende. E a última pauta que a gente fez do fígado, né, foi super sucesso, né? Foi ótima. Você foi super elogiada, eu fico muito feliz do público se identificar com as explicações. E hoje é a mesma coisa, é uma aula. Você vai entender como você pode medir o seu metabolismo e no final da pauta, como é que você pode acelerar o seu metabolismo. Doutora, vamos começar como você quiser. Eu sei que a gente tem uma introdução aí do assunto, Perfeito. Né? Carol, é muito comum a gente falar sobre metabolismo. Tá na mídia, tá com o próprio médico explicando cada vez mais para o paciente no consultório. E o próprio paciente muitas vezes tem muitas dúvidas. Então acho que hoje é o momento de a gente entender direitinho. Então quando a gente fala em ganho de peso, às vezes você come a mesma coisa que a sua amiga. Você ganha peso e ela não. Mas por que essa diferença se o nosso prato é igualzinho, a gente faz exercício junto? Simplesmente porque quase 25% do nosso peso vai depender da nossa genética. Tá. E essa genética, ela modula exatamente o quê? O nosso metabolismo. Então vão ter pessoas que vão ter um metabolismo mais alto e outras pessoas que vão ter um metabolismo mais baixo. Mas o que é esse metabolismo? Hoje a gente dá um nome científico, Carol, de taxa metabólica basal, para quantas calorias a gente gasta em 24 horas em repouso. Tá. Então, quietinha, sem atividade física, 80% do nosso gasto energético, se a gente olhar aqui no gráfico... Olha lá, o gráfico então, tá pronto, hein? Esse daqui é o total de calorias que a gente tem. Tá. Desse total, de 70% a 80% eu gasto, Carol, sem fazer nada. Sério? Só de deixar meu coração batendo, meu pulmão respirando, meu rim filtrando, ou seja, as células do meu corpo estão vivas. Certo. E elas gastam muita energia. Então, o meu carro-chefe é para eu fazer atividade física, sim. Mas quem vai determinar se eu tenho uma predisposição a ganhar peso ou não é esse metabolismo, que é modulado pela minha genética. Tá. E hoje a gente vai entender exatamente como calcular esse metabolismo, que é esse aparelho, esse exame que a gente trouxe hoje aqui para o telespectador poder ver, e qual é o resultado que a gente tem desse valor e como tratá-lo. E como usar aquilo na prática. Perfeito. Para conseguir ter um metabolismo adequado. Até antes da gente mostrar o aparelho, as meninas estão prontas. Nossa nutricionista hoje é a Ana Paula, bem-vinda. E a Lorena tá aí, a nossa modelo, quem vai passar pelo teste ao vivo. Eu só queria te perguntar uma coisa que eu acho importante. Faixa etária, quantidade, de repente, desta gordura marrom que você vai explicar e quantidade de músculo podem mudar esta queima. Totalmente. Então, na verdade, esse valor ele não é um valor fixo durante a vida inteira. Então, eu tenho um metabolismo quando eu sou criança, um quando eu sou adulto jovem, Tá. um com 50, outro com 80 anos. O triste da história, Carol, é que esse metabolismo ele vai caindo fisiologicamente. Aproximadamente, ele cai em torno de 25% a quase 40% aos 50 anos de idade do que ele era quando eu tinha 20. Tá. Então, poxa, aos 20 anos eu comia aquele prato. Legal, mantinha meu peso. Aos 50, se eu for fazer exatamente a mesma coisa, provavelmente eu vou ganhar. Vai ser porque mais o metabolismo ele mudou. Então ele depende sim da idade, de massa muscular, de hormônios. Poxa, o cortisol, o hormônio tiroidiano estão alterados? Eles vão mexer nesse metabolismo? Vão, sim. Mas a grande questão é que grande parte do metabolismo, sim, é interferido pela idade, por hormônios, por massa muscular, mas é a genética. Então, alguns pacientes... Eu tinha uma sócia que ela comia 5 pãezinhos franceses no café da manhã e era magérrima. Eu falava assim, se eu como? Eu não posso acompanhar você. Porque, geneticamente, ela tinha uma taxa muito alta. Mas grande parte das pessoas, e principalmente grande parte das pessoas que estão com excesso de peso, hoje os estudos já mostram isso, tem um metabolismo mais baixo. Então, elas podem realmente não fazer tanta atividade física, elas podem comer um pouco a mais de calorias, mas geralmente elas têm uma predisposição a ganharem peso. Então elas já lutam contra um fator que é dela. Puxa então, por isso ainda mais importante delas identificarem isso e trabalharem em cima disso. Então pode ser um fator sabotador de tantas expectativas e de mudança de hábito também, né? Também. Mas nós vamos solucionar tudo isso hoje. Deixa eu ir lá bater um papo, conversar, doutora. Daqui a pouquinho eu volto, já vou ficar aqui sentadinha do lado da doutora. Deixa eu dar um beijinho por aqui. Bem-vinda, Ana Paula, nossa nutricionista. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Lorena também, bem-vinda. Vai passar
pelo teste. Vamos começar então? Vamos começar. Quanto tempo é necessário, que a gente vai fazer isso ao vivo até o final do teste, né? Quanto tempo leva? O exame leva 15 minutos. Eu já adiantei os dados para a gente não perder tempo com isso. Tá e bom. aí eu coloco ela no aparelho, inicio e depois a gente vai conversar. vai seguindo. Tá. Posso começar? Isso é uma máscara? É uma máscara, eu coloco no nariz e na boca dela. E ele capta pelo VO2 e pelo oxigênio, pelo gás carbônico, a respiração dela. Tá. Tem que estar bem fechadinho assim, ó. Olha Para não lá. sair ar pelas laterais e nem embaixo. Sempre o paciente me ajuda a ajustar, na verdade. Vamos lá. Aí, pra ficar bem preso, não pode ter entrada de ar em nenhum lugar, né? Não, tá bem presinho, prende mais. Tá, acho que tá bem, fez até uma bochechinha aqui, né? É, tá bom bom? apertadinho Não machuca, né? Não, Claro. não. Doutora, esse é o padrão ouro. Isso é a calorimetria? Isso. É o único método disponível que a gente tem para calcular exatamente o metabolismo. Tá. Então, muitas vezes o paciente vai no consultório, a gente usa fórmulas, Carol. Então, a gente faz a fórmula e calcula, mas a gente não está medindo. A gente está predizendo, calculando e, na verdade, dá muito erro em pacientes com excesso de peso. Tá. A hora que a gente mede o calculado e vê o do aparelho geralmente vem mais baixo no paciente obeso. Ah, é? Por quê? Porque aquela fórmula é uma fórmula para pacientes gerais, não para o paciente que tem essa predisposição que a gente está falando. Entendi. Então, a segurança desse equipamento é... Sim, ele é o método ouro. Perfeito. Na verdade, se a gente for olhar, existe, só por curiosidade, existe um método que se chama água duplamente marcada, que é o ouro. Tá. Que só é usado em universidade e para pesquisa. Então, a gente não usa para o nosso público. E a gente compara o resultado da calorimetria com esse, que é o método ouro, e ela dá um valor exatamente semelhante. Olha que Tá? legal, gente. Isso é possível ser feito em consultório. Sim, é para ser feito em Sim, nós consultório. fazemos todos os dias. Aí, deixa eu aproveitar, meninos. Será que a gente consegue mostrar o aparelhinho de pertinho? Aí eu inventando aqui, mas eu acho legal pro pessoal de casa ter uma ideia. Ana Paula, me conta, quais as informações que você tem que colocar aqui? Vou levantar um pouquinho, ó. Será que é... Eu ponho os dados pessoais do paciente, data Tá. de nascimento, Homem ou o mulher? peso, a altura, Tá. tá? E aí eu passo para outra tela que começa a avaliar o metabolismo. Aqui dá de 0 a 15 minutos. Os primeiros 5 minutos geralmente é para estabilizar direitinho a respiração. Tanto que tá vendo que ele tá dando um pouquinho vermelhinho ainda. Tá. É que provavelmente ela ainda não relaxou, né? Tá na TV também. Fica tranquila, hein, Lorena? Tem que respirar, tem que respirar. Mas ele vai nos direcionando em relação a isso e vai dando o VO2. Tá. Quando der 15 minutos, finaliza, acabou. Imprime e já sai bonitinho. Ana Paula, eu vou pedir pra você ficar aqui, Claro. olhando até para os meninos terem um plano legal pra gente ir mostrando. Eu vou sentar ao lado da doutora pra gente falar um pouquinho dessa parte da gordura marrom e a gente vai acompanhar ao vivo. Daqui a pouquinho ao vivo o resultado então da Lorena. E aí, depois, Lorena, eu vou te fazer umas perguntinhas. Se você pratica atividade física ou se vocês sabem qual é aí as respostas, porque isso é legal para o público entender o que também gerou um resultado como esse. Vamos conhecer os hábitos dela, tá bom? Já. Deixa eu sentar aqui do lado da doutora, devagarinho, voltei. Onde entra a bendita da gordura marrom nessa história toda, que agora eu já quero juntar tudo, doutora. Legal. Antes só de a gente terminar de conversar aqui sobre a gordura marrom, por que a gente coloca esses dados? Não porque o aparelho use esses valores, Carol. Ele, na verdade, ele realmente mensura e calcula o metabolismo baseado no oxigênio que ela está respirando e no gás carbônico que ela está eliminando. Esses dados são para calcular o quanto seria o ideal. Depois a gente vai mostrar como sai o resultado. Então, a gente não tem aquela fórmula que eu falei. Então, esses dados são para calcular o quanto seria esperado. Entendi. E aí, a gente compara o quanto calculou com o quanto era esperado. Vamos ver como vai ser o dela. Espero que venha normal. Olha que legal, porque ele pode dar uma alteração. Que tipo de alteração, assim? Vir muito baixo? Ou muito alto. Muito alto também é uma alteração. Na verdade, o nosso metabolismo ele vai depender do número de células vivas que a gente tem. Então, é lógico que uma pessoa que é mais... que tem um peso maior, que é mais alta, que tem mais músculo, a hora que a gente for calcular, então é uma pessoa de 100 quilos, 110. Tá. O normal é uma faixa. É uma pessoa de 60 quilos, o normal é outra. Sem dúvida. Então, qual é a ideia? Ele já me fala quanto que seria a faixa de normalidade. E aí eu vejo se aquele paciente está dentro do esperado ou não. Tá E bom? aí, estando dentro do esperado... A gente programa uma proposta de alimentação com aquele valor.
Tá. Se não estiver dentro do esperado, a gente muda. E aí tem que aumentar o metabolismo, que a doutora vai falar já já. Só que essa imagem que a gente estava mostrando, exatamente aí que vocês estão vendo, é esse lance da gordura marrom. Eu me lembro que a gente falou um pouquinho a respeito no Você Bonita, porque era inverno e a gente estava fazendo uma pauta assim... Como o frio pode nos ajudar a queimar mais gordura. Perfeito. E aí, por isso, a gente tocou no assunto da gordura marrom. Legal. Então, vamos explicar um pouquinho. Então, hoje em dia, a gente tá muito na moda falar dessa gordura boa. Então, a gente tem 2 tipos de gordura no nosso corpo, Carol. Uma gordura que é a gordura branca, que é a gordura que todo médico e o próprio paciente quer eliminar, porque gera fatores inflamatórios, aumenta risco cardiovascular, de diabetes e de pressão. E tem a gordura marrom. A gordura marrom é a gordura boa, a branca é a ruim, a marrom é a boa. Só que, infelizmente, nós temos gramas dela, Carol. Não é que eu tenho 1 quilo de gordura marrom. Eu tenho, assim, 200 gramas, 400 gramas. Mas esse pouquinho já é muito importante, porque é uma gordura que queima caloria para gerar calor. Por isso, do frio. Quando tá frio, ela é muito ativada. E com isso, ela gera calor, mantém o nosso corpo quentinho, mas para manter o nosso corpo quentinho, ela usa muita caloria e aumenta aquele metabolismo. Tá? Entendi. Então ela joga no nosso time, ela tá do nosso lado. Quanto mais gordura marrom, melhor. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado e já volto. Vamos segurar nessa imagem, eu vou deixar uma pergunta pra você. A gente tocou num assunto de gordura boa e de gordura ruim. Isso está relacionado, quando a gente fala de gordura boa e gordura ruim, a colesterol bom, colesterol ruim e outras gorduras que a gente conhece que estão presentes na alimentação do tipo ômega 3, gordura boa, gordura saturada, gordura ruim. Tá bom. Pra gente entender essa relação. A gente está falando e explicando a respeito da gordura marrom. Então, como a doutora já citou que é uma gordura boa, que ela joga no nosso time, aumentando assim, então, essa queima de outras gorduras, será que tem relação com as gorduras que a gente come? Tipo, se eu como muito peixe que tem gordura boa, se eu tomo lá o meu ômega 3 que é gordura boa, eu vou ter mais gordura marrom? Ou não tem nada a ver essa história? Nada a ver, Nada Carol. a ver, gente, nada a ver. Que então, pena. Que pena. Na verdade, é para manter o consumo de todas essas gorduras boas, por outros motivos. Exemplo, o do colesterol que você acabou de falar. Então, realmente, é para manter o consumo de peixe, manter gorduras mais monossaturadas do que as saturadas. Ótimo, mas não tem relação com a gordura marrom. Puxa, então Então vamos tentar entender um pouquinho. A gordura marrom, ela é uma gordura que ela está presente no nascimento. Então, em todo recém-nascido, quando ele nasce, ele está cheio de gordura marrom. Justamente até porque para ele aprender a mamar, até ele ter todo esse mecanismo de alimentação, ele utiliza, inclusive, essa gordura marrom como reserva, tanto de calorias quanto de calor. Então, todos os mamíferos nascem com gordura marrom. O problema é que nem todo mundo mantém essa gordura ao longo da vida. Algumas pessoas, quando são adultas, não têm mais gordura marrom. Porque elas foram perdendo ao longo da vida e outras mantêm. E o que os estudos mostram? Pacientes que mantêm essa gordura marrom, elas têm um metabolismo mais alto e menor predisposição de ganhar peso. Menina, mas isso é tudo ligado à genética? Olha, não tem nada a ver com hábitos? Então, isso não. Isso, na verdade, é genética. E se a gente for olhar, genética e ambiental. Já vou explicar pra você um pouquinho. Tá. Essa daqui, a gente vê nesses pontinhos vermelhos, Carol, justamente onde tem a localização de gordura marrom. Você mesmo falou que na sua pauta era sobre o frio. O que a gente mostrou? Que lugares mais frios, países mais frios, então, por exemplo, que realmente estão nos polos do nosso planeta, as pessoas têm mais gordura marrom, mesmo quando adulto. Porque, por causa do frio, elas estão constantemente estimulando a sua própria gordura e elas não perdem. Entendi. Pessoas que moram nas regiões dos trópicos, tipo o nosso país... Mais quente? Mais quente, geralmente, a hora que a gente mede e a gente quer mostrar essa gordura marrom, elas não têm mais. Tem uma figura que eu acho que é bem legal a gente ver, que são 3 figurinhas. E é um exame que a gente chama de PET-FDG. Vamos colocar a imagem. Temos a imagem. Ele está procurando. Mas, gente, isso é um negócio muito interessante, né? Do crescimento, então, de quando nasce. Olha lá, o PET. Exatamente. Tá. Esse daqui é um PET. A gente vê aqui uma pessoa que seja mais magra, sem estímulo de frio. E quando ela é exposta ao frio, olha só, ela empipoca todinha, ela tá cheia de gordura marrom. Todo esse pretinho, Carol, é gordura marrom. Mas olha um paciente com sobrepeso. Ele não tem muito. Ele não tem muito. Então, pode até ser que ele esteja com sobrepeso,
Porque ele não tem tanta gordura marrom e o metabolismo dele é mais baixo. Então ele tem predisposição a ganhar. Só que esse exame, Carol, é um exame caríssimo. Que realmente ele é muito mais utilizado na área de oncologia, para ver câncer. Ele não é utilizado, se a gente for usar isso para todo paciente com excesso de peso hoje, a gente não dá conta de fazer pela demanda que tem. Tá. Então, isso daqui ele é muito mais usado para estudos científicos. Então, para ver pacientes que têm, o que não tem, o que faz aumentar. Mas eu não fico usando na minha prática. E hoje em dia, a gente consegue medir essa gordura marrom com um aparelho que se chama termografia. Tem também uma foto para mostrar para vocês, que é um aparelho super simples, que é realizado no consultório, que é esse daqui. E ele tá aqui, o aparelho. Tem um que tá aqui, hein? A gente vai fazer em você, Carol. A gente vai fazer alguém. Quem mais quer fazer para saber essa parte da gordura marrom? Querem fazer, meninos, pra gente ter uma ideia? Eu faço feminino e um dos meninos faz para ter uma ideia masculina. Vamos? Legal, perfeito. O Enéa faz. Aí a gente tem uma ideia disso. Perfeito. E o que ele mostra? Esse daqui é o exame, que na verdade não é um PET, mas é uma angiorressonância, que a gente consegue avaliar essa gordura marrom. E essa setinha, ó, tá mostrando que ela tem gordura marrom. E olha a correlação dela com a termografia. São áreas mais quentes. A gente não falou que a gordura marrom gera calor? Legal. Então, aonde ela gera calor é mais quente. Pacientes que não têm gordura marrom, olha só, não aparece. São áreas mais frias. Então, no próprio consultório, a gente põe um aparelhinho, é uma pessoa que tem uma temperatura, né, que já é usada como corte. É temperatura mais alta? Tem gordura marrom. É uma temperatura mais baixa? Provavelmente a pessoa não tem gordura marrom mais e aí o tratamento muda de uma pessoa para outra. E a gente não consegue aumentar essa gordura marrom ao longo da vida? Não tem nada que a gente possa fazer? Tem. Tem? Então segura que daqui a pouquinho você me conta, porque se a gordura marrom é o que a gente realmente quer aumentar para ter uma queima maior de gordura, para jogar no nosso time, vamos entender se a gente consegue aumentá-la. Deixa eu mostrar aqui, ó, a Lorena tá fazendo a calorimetria ao vivo no Você Bonita. Nós vamos fazer, eu vou mostrar também você aí, eu diria, a paciente nesse momento para fazer esse da gordura marrom. Já já a gente vai ter o resultado dela, desse metabolismo, e eu já volto. Tem perguntinha, Má? Chegaram, né? Essas meninas estão enlouquecidas. Bruno, um beijo pra você. Qual a diferença entre o exame de bioimpedância para esse de calorimetria? Vamos sentar aqui, ao lado da doutora, porque esse papo tá muito sério. Aliás, deixa eu já parabenizar a Fuzi, que foi quem planejou a pauta. E assim, eu me envolvo em todas as pautas, acho que a gente tem que se envolver, mas está sendo uma das melhores pautas da semana. Parabéns, viu? Eu acho que a informação salva vidas, informação muda estrutura de famílias, de opiniões. Então a gente está aqui para dar informação. Olha que pauta legal poder fazer ao vivo essa calorimetria. Já deu tempo? Então, doutora, vamos lá? Vamos, lógico. Vamos lá, que acabou de dar. Vamos lá, vamos. Ó, não, tudo bem. Mas antes, deixa eu conversar com ela, que eu preciso conversar com a Lorena. Vem pra cá, doutora. Vamos conversar com a Lorena, daqui a pouquinho tem uma foto pra mostrar pra vocês. Microfone tá aqui. A gente já vai responder a perguntinha, né, pra mostrar qual é a diferença. Mas antes, deixa eu perguntar pra Lorena. Eu não vi qual é o resultado. Não dói nada? Não. É tranquilo? Tranquilo. Tá. Você pratica atividade física? Não. Não, no momento você está sedentária. Completamente, Carol. Você se preocupa com a sua alimentação? Você se considera uma pessoa de hábitos saudáveis? Também não. Também não. Come porcaria? Sim. Sim. Quantos anos você tem? 23. 23. Essa é uma faixa etária mesmo, que as meninas têm uma preocupação um pouco menor com esta parte. Sim. Mas a gente já vai conseguir avaliar, inclusive, se para a idade dela ela está adequada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. Explica pra gente, então, a diferença deste equipamento e desse exame para aquele que a gente deixou a perguntinha, que é a bioimpedância. A bioimpedância é aquele que a gente já mostrou aqui também, que a gente pode colocar as mãos e ele faz uma leitura do corpo. Exatamente. Então, até eu explico muito isso no consultório para ficar simples, né, pro paciente. A bioimpedância, ela é feita para você ver a porcentagem de gordura e a porcentagem de massa muscular. Então, sabe quando a gente está tomando banho? Se a gente pisa e abre a torneira, a gente não leva choque?
Sim, às vezes, depende. Sim, Agora sim, não sim. mais, mas antigamente a gente não tomava cuidado. Falava, olha, eu não posso pisar e abrir ao mesmo tempo. Por quê? Porque a água é condutora de energia. Então, quanto mais água eu tenho no meu corpo, mais rápida a corrente elétrica que o aparelhinho de bioimpedância passa, que ela é baixinha, por isso que a gente não leva choque, e ele consegue ler. E aonde tem água? No músculo, não na gordura. Então, ele consegue, por causa dessa corrente elétrica que passa pelo aparelhinho, dependendo da velocidade, se tem mais gordura ou se tem mais massa muscular. Ele não calcula o metabolismo, ele calcula a composição corporal. Ele dá uma ideia de um metabolismo. Ele dá uma boa... Não, na verdade, se a gente for olhar o relatório, ele lá está escrito o metabolismo, mas é o metabolismo calculado, daquelas fórmulas. Ele não mediu. Entendi. Ele baseado na altura, no peso, na idade, ele consegue falar pra gente quanto que é calculado, mas ele não mediu. Ele conseguiu medir de verdade massa gorda e massa magra. A calorimetria indireta não. Na verdade, ele não passou nenhuma corrente elétrica, ele mediu o quê? Oxigênio e gás carbônico. E baseado na nossa respiração celular, que é o que a gente usa de oxigênio, e elimina gás carbônico, ele vê o número de células vivas e o quanto elas estão trabalhando, e aí ele consegue medir o nosso metabolismo basal, que é aquele 80% do total do dia. Que é importantíssimo, mas ele não consegue pegar nem massa muscular, nem gordura. Não pega. Então nós somos os dois. Praticamente, até pra gente poder orientar melhor o paciente, sim, Carol. Tá, seria aí algo completo, quando a gente fala assim, padrão ouro, completo, ter aí os dois elementos e os dois resultados para pensar numa dieta. Perfeito, Carol. Saiu o resultado, Ana Paula? Saiu. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aí na tela para vocês. Ah, não, então leia pra gente enquanto o pessoal de casa vai olhando. Vamos lá. Aqui, o valor deu 1.622. Tá no campo direito. Bom, é novinha, que né? delícia, viu? E se a gente olhar na tela, ela tá acima do normal. Olha, o normal dela seria de 1.183 até 1.568. Ou seja, ela tá acima. Olha aquele caso que você falou, tem gente que tá acima. Olha só, sem fazer exercício, sem comer coisa errada. Olha que justa essa genética. Olha como ela é magrinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? É magrinha. Olha como a genética é importante. Então, na verdade, a gente nunca tinha feito na Lorena, eu também. Porque, gente, a gente tá comprovando ao vivo aqui, então não é pra dizer, então eu não vou ter mais hábito saudável. Não. Eu acho, inclusive, que se você tiver, imagina o quanto melhor vai ser o seu resultado. Né? Sempre. Mas, que mais? Aí a gente tem, então, o metabolismo. Então, se nós fizermos, por exemplo, uma bioimpedância nela, pode ser que o percentual de gordura dela esteja alto, porque os hábitos não são saudáveis também, né? São coisas diferentes. Então, tem que avaliar. Por isso que um complementa o outro. Tá. Isso é legal. Só que, olhando pra ela, a gente vê uma pessoa magra. Ótimo. Então, de fato, a gente pode fazer essa comparação e dizer, quando o metabolismo basal, ele tá ali acima ou adequado, a chance desse indivíduo ser magro é realmente maior. Exatamente, Carol. E aí, falando um pouquinho da gordura marrom, até vou pegar aqui, que é o aparelho que mede no consultório, a questão da gordura marrom. Vamos ver no caso da Lorena, gordura marrom. Provavelmente vai vir bem quente essa região. Então, como é que ele funciona? Até pra gente entender. Ele tá calibrando agora. Os meninos vão pegar. Ótimo, eu vou pôr daqui a pouco pra gente pôr. Isso daqui é um aparelho que a gente chama de termografia. Ele calcula a temperatura cutânea, temperatura do local. E principalmente quando a gente põe perto da pele a temperatura cutânea. O que vai acontecer? Pessoas que têm bastante gordura marrom, que a gente viu ali na foto, que se localizam nessa região, tem uma temperatura mais elevada nesse local. Então a gente vai agora colocar no dela. Olha lá. Então, só pra gente ver aqui como é que funciona. Olha lá que legal. Então, se a gente for olhar, olha só a diferença. Ela tem uma temperatura dessa... Vira só um pouquinho. Isso, perfeito. Olha, ela tem uma temperatura dessa região de 37,5. Caramba! Menina! Tá? Ó, 37,7. Agradece todo dia. Exatamente. Pra gente ter uma ideia, acima de 32,6 graus, a gente tem uma alta chance de ter gordura marrom nessa região. A Lorena tem 37,7. Ela realmente deve ter uma quantidade de gordura marrom. Se ela fizesse um PET, ela ia ser aquela imagem toda cheia de gordura. Tá bom? Menina, que exatamente maravilha. Isso. E a gente consegue fazer isso de maneira rápida. Vamos ver como é que eu tô de gordura marrom. Vamos lá. Meninos, quem vai fazer? Meninas, vamos fazer todo mundo gordura marrom, é legal. Deixa eu chegar aqui pertinho da doutora. Vamos lá fazer aqui então. Vamos fazer gordura marrom, todo mundo. É fácil, é rápido, olha lá. Olha, da
Carol, deu 36,6. Também assim, ótimo. Tá bom, super né? alto. Legal, Exatamente. agradeça. Não, como ela disse, isso não é um negócio genético, então é uma coisa ao longo dos anos, então se tem, agradece. Eu não vou fazer o meu, Carol. É porque eu já fiz. Vem, Enéas, vamos pegar o menino agora. Homens e mulheres, tudo isso aqui muda tudo. Assim, na verdade, geralmente o sexo masculino tem mais gordura marrom do que o feminino. Ninguém sabe exatamente o porquê. Posso fazer? Tudo eles levam vantagem, meninas. Vai lá, Enéas. Vai virar um pouquinho pra Isso, cá. desse lado. Vamos ver se o quiserem Enéas pegar aqui, ótimo. tá aí, de gordura marrom. Vamos ver. Olha, a gente ganhou do Enéas. Jura? 36,4 ele Exatamente. tem, porém, a gente tem mais. Tem mais. Obrigada, querida. Tá vendo? Os homens já levam vantagem só de serem, né, meninos. Então a gente quis fazer uma... Alguém mais quer vir? Camilinha, Juju? Vem, Camilinha vai vir, vem. Camilinha, nossa representante feminina, minha produtora querida, que está comigo há 10 anos. Desde o meu primeiro dia nessa emissora, era o primeiro dia dela também. Ai, adoro. Esse ano a gente faz 10 anos. Camilinha perdeu vários quilos, mas não vou ficar perguntando que ela fica vermelha com vergonha. Depois ela conta, mas ela está num processo de emagrecimento bem bacana. Vamos ver cá. Da Camilinha deu 35,6,8. Tem um pouco menos, mas tem. Tem. Acima de 32 e acima de 35 geralmente é positivo, viu? Então, ótimo. Então dá pra gente investir nisso. Feliz da vida. Agora que a gente entendeu todos esses casos, fizemos o exame ao vivo, então a gente conseguiu constatar que na faixa etária dela, nas condições aí, né, pensando aquilo que você comentou, ela ainda tem um metabolismo acima, mesmo não tendo hábitos saudáveis e praticando atividade física. Exatamente. Uma pessoa, se a gente encontrasse neste aparelho um resultado abaixo, Legal. o que a gente tem que fazer, doutora? Até tem um resultado que a gente trouxe do consultório. Vamos mostrar, acho que está em que eu PowerPoint. acho que é interessante para a gente mostrar para o público como ele realmente pode vir baixo, tá bom? Vou pedir para colocarem. É uma paciente que o normal era acima de 1.200, 1.300 até 1.500, mas ela veio com 1.025. 1.025. Então, muito baixo. Então, isso pode acontecer, tá? E aí, como é que a gente pode fazer para melhorar isso? Tá. Então, achou, Má? Tá em PowerPoint, é o resultado do consultório. Aí, é esse aí, ó. Olha só, se a gente for olhar, 1015, tá? Vamos lá olhar aqui de perto. Vamos sentar aqui, Então, a gente vê que esse resultado, ele é 1015, ou seja, essa pessoa, ela gasta 1.000 calorias por dia. Puxa Se ela vida. for numa nutricionista e a nutricionista passar uma dieta de 1.000 calorias, ela não vai emagrecer. Ela vai só manter o peso. Meu Deus. Porque o metabolismo dela é extremamente baixo. Entendi. E, de repente, ela deve estar muito acima do peso, justamente porque ela não gasta calorias. Como a gente aumenta o metabolismo de uma paciente, então, que tem um resultado como esse? Perfeito. Então, duas coisas acho que são importantes antes de a gente falar por como aumenta. Tá. O porquê da importância de fazer os exames. Porque se for a paciente igual a Lorena, se eu passar uma dieta de 1.200, ela vai perder peso, vai ficar bem, vai ficar feliz. Se for aquela outro exame que eu mostrei de 1.015, se eu passar a mesma dieta, ela vai conseguir perder peso? Não. Ela vai ficar desmotivada, vai abandonar porque ela fez um mês inteiro de dieta e não perdeu peso. É verdade. Então, a importância de conhecer essa individualidade e poder tratar de acordo com cada um. E 2, pacientes que têm gordura marrom respondem muito bem a um tipo de tratamento, que é o que a gente vai falar agora. Pacientes que não têm, a gente vai precisar uma outra proposta. Então, vamos começar com o paciente que tem gordura marrom. Tá. Então, ou seja, ele veio lá, tem uma temperatura alta, nos testes do frio veio alto. Como que eu posso fazer para ela ficar mais alta ainda? Então, o estímulo ao frio. Exatamente, hoje existe um tratamento que é a crioterapia. Às vezes a gente pode até fazer em casa mesmo. Sair daquela zona de conforto, de dormir quentinha. Ou às vezes, lógico, a gente gosta de dormir quentinha e vai dormir quentinha. Mas deixar 1 hora, 1h30 o ar-condicionado numa temperatura de 19 graus. E se expor mais ao frio. Puxa vida, que legal. Não é gostoso, não é legal. Mas interessante. Não, eu digo, é interessante. Mas é muito importante porque a gente pode fazer em casa. E isso melhora muito a gente não diminuir a nossa gordura marrom. Então, a gente sair dessa aclimatação e esse quentinho, não o tempo inteiro, não as 24 horas, mas alguns períodos do dia. Tá. E existem alimentos e medicações que estimulam a gordura marrom. E essas medicações são medicações, às vezes, caras, Carol. Caras, um pouco mais caras. Então, por isso que é importante a pessoa saber se está valendo a pena tomar. Tá. Porque, às vezes, ela compra, investiu, a amiga
perdeu muito peso. E ela? E ela não, porque não tinha gordura marrom. Então ela não funcionou. Lógico, às vezes a gente não consegue fazer o exame e a gente tenta a medicação. Mas se existir essa possibilidade, é muito melhor, porque você vai estar economizando. É verdade. Agora, esses medicamentos... Eles geralmente são naturais. Naturais, tá? Exatamente. Tipo nutracêuticos. Geralmente hoje o que a gente já tem comprovado que estimula a gordura marrom. Então vários compostos que estão presentes na pimenta. Então quando a gente fala que a pimenta é termogênica, ela é de verdade, com estudos científicos comprovados, aumentando essa calorimetria quando a pessoa faz uso do capiciate, da piperina, que são elementos que tem na pimenta. Então a gente pode mandar manipular ou até aumentar a ingesta de pimenta mesmo. É que eu não gosto muito de pimenta. Eu adoro. Não, e dá um calor quando você come a pimenta, né? Dá um calor. Então, isso é verdade. Exatamente. Gengibre é um outro alimento que, na verdade, já é comprovado que é termogênico, e o chá verde. Tá. Hoje a gente tem estudos com chá verde, e esse é interessante, até falar um pouquinho para o público, porque às vezes a gente acha que tomando um copinho de chá verde vai aumentar. Não. Carol, os estudos mostram que tem que ser quase 2 litros por dia de chá verde. Ave Maria, dá-lhe chá verde. Então, ou eu vou tomar bastante, ou eu vou fazer um chá verde mais concentrado, ou eu vou ter que manipular uma concentração maior numa cápsula. E isso aumenta, então, esse gasto calórico mesmo? Ele estimula a gordura marrom. Tanto frio, porque como é que funciona? Pensa que eu tô com frio. Eu sinto esse frio na minha pele, ele ativa o meu cérebro e fala... Tá frio, gera calor. Aí o meu cérebro vai lá e fala, gordura marrom, funciona, funciona. E aí ela começa a gastar caloria. Então, expor ao frio, sim, gasta mais energia. E esses alimentos têm uma ação direta na gordura marrom, sem ser pelo frio. Então, também estimula. Tá Gente, bom? Isso é muito... Mas eu tenho mais 2 perguntas. Já vou colocar o que o Marcelo tá me pedindo. Tem um monte de coisa. Ele não tem um monte de coisa para passar. Mas isso é importante. Quando a gente vai praticar uma atividade física... Perfeito. O ambiente vai estar mais fresquinho. Por exemplo, você vai às 6 da manhã, tá frio. E esses últimos dias estava bem frio. Se eu for já desagasalhada e iniciar essa atividade física sentindo um pouquinho de frio, eu queimo mais gordura? Melhor. Perfeito, Carol. Exatamente isso. Olha que eu vou te dizer que eu nunca soube disso, mas é por aflição de estar com um monte de roupa para fazer, eu já vou tirando antes de começar. E é um conceito totalmente Olha diferente. Que legal. Antigamente a gente colocava, né, na época do meu pai falava assim, não, para eu suar muito. Não. Totalmente errado. É o inverso, vai tirando tudo. Já, é lógico, tem que tomar cuidado para não começar a atividade física muito gelada e não lesionar. Claro. Então, um bom alongamento, mas quanto menos roupa e mais frio, melhor. Tô chocada. Isso é, então, uma estratégia. Isso, sim, é uma estratégia, inclusive, de tratamento para pessoas que têm uma quantidade de gordura marrom pouca. Ou até para transformar essa gordura branca em bege. Ai, o que é bege, Pri? Hoje, só para rapidamente, existe a marrom boa, a branca ruim. Hoje, qual que é o objetivo da área de pesquisa em endócrino? Transformar essa branca em bege, que é uma intermediária. Tá. Ela não queima tanta caloria quanto a marrom, mas queima caloria. Então, ela é boa. E hoje, tanto a atividade física, para aquelas pessoas que não têm gordura marrom na termografia, ou para aumentar... A atividade física libera várias proteínas e substâncias que tendem a transformar a branca em bege e aumentar a gordura marrom. Que legal! Sim. Me fale a respeito, olha, eu nunca perguntei isso aqui, eu não sei se a gente já falou, agora eu não me lembro. L-carnitina. É um... O que é L-carnitina? Outro dia perguntaram ali numa pauta, eu sei que ele está em composto muitas vezes de suplemento. É algo importante dessa estratégia? É um aminoácido, uma proteína, que ele tem já ação metabólica, tanto por ação muscular, quanto também ação em gordura marrom. Tá. Os estudos mostram que aumenta a taxa metabólica, sim, mas menos intensamente que aqueles primeiros que eu falei, da piperina, do capiciate, do chá verde. Mas aumenta. Então, na verdade, como a gente não tem grandes estratégias e medicações que aumentem muito, geralmente o médico, ele faz uma composição para tentar aumentar ao máximo. Tá. Sim, pode ser usado em pessoas que fazem atividade física porque tem um benefício muscular, tem um benefício em metabolismo, e fazer atividade física, que eu sei que você é fã, Carol. Ai, gente, que delícia. Excelente, tanto para aumentar o gasto durante a atividade física, como ela libera coisas que aumentam essa gordura marrom.
Então é excelente. Então pacientes que têm essa gordura marrom menor no consultório, não fiquem tristes. A gente pode sim tentar aumentar através de atividade física, principalmente a medicação não mostrou tanto resultado, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não usar, não é pra todo às vezes, sem ter resultado, mas a atividade física já está demonstrado que aumenta a quantidade de gordura, principalmente bege, porque transforma essa branca em bege. Pra gente encerrar, se ela tá com o metabolismo abaixo, que foi o caso dessa paciente que você mostrou pra gente. Tá bom. Ela vai ter que comer menos que 1.000 calorias? O que ela pode fazer? Não dá, né, gente? 1.000 calorias. Carol, por isso que é muito importante fazer esse exame. Provavelmente a gente vai ter uma velocidade de perda de peso mais baixa. Eu vou ter que deixar um pouco mais baixa essa dieta. Nesse início? Em torno de 800, 900 e forçar um pouco na atividade física. E ela conscientemente vai entender que ela funciona diferente. E é um que ela vai período. ter que... É um período e ela vai aumentar depois com as medicações, mas ela vai ter que entender que ela vai funcionar diferente de outras pessoas e não desistir. Porque o problema é que essas pessoas desistem quando não dá certo. Puxa vida. Olha, linda a pauta. Você quer mostrar mais alguma coisa, Má? Porque eu fico super, ultra, mega concentrada aqui em tudo. Olha, o diretor está elogiando, foi os parabéns, uma das melhores pautas da semana, sem dúvida. Eu acho que isso aqui vai ajudar a vida de muita gente. Converse com o seu médico, com a sua nutricionista. Agora você sabe que existem esses aparelhos, que tem tudo isso de informação que a doutora está passando aqui no ar ao vivo. Para quê? Para a gente usar ao nosso favor. Então, assim, ter hábitos saudáveis e praticar atividade física, é óbvio que vai ser sempre muito melhor. Mas escolher a estratégia correta depende muitas vezes disso. Exatamente. E nunca desistir. Nunca desistir, eu concordo com você. Chegar no seu objetivo, se tornar saudável e estar feliz com o seu corpo. Acho que essa é a proposta. E quando a gente olha pelas redes sociais, quantas pessoas têm postado fotos antigas e mostrado o quanto é possível a mudança, eu acho que isso é tão legal. E é para todo mundo. Que nem eu estava na corrida na quarta-feira, e aí falaram assim, sei lá, depois eu ouvi falando, não, mas quem é mais levinha, quem tem menos peso, corre mais tranquilo. Tinha um monte de menina que tinha peso maior que o meu, que me deixou ali comendo pó. Entendeu? Eu fui muito bem, até mostrei ontem pra vocês, foi super legal, fiquei super feliz, mas eu acho que isso não é desculpa também não. Legal. Né? Eu acho que é o treino, é o incentivo, é a dedicação, Perfeito. Muda tudo, né, doutora? E se conhecer para conseguir fazer o certo. É isso mesmo. Muito obrigada. Legal, obrigada a você. Parabéns. Querida. Falei pra vocês que ia ser uma grande aula. Compartilha nas redes sociais, manda pra todo mundo depois que for pro nosso YouTube, no canal do Você Bonita, que todo mundo tem que saber disso. Eu vou fazer um agradecimento pra vocês. É esse aqui, né? Isso. Do Centro Terapêutico Actalive. Tem um site que é www.actaliv.com.br, actalive.com.br, telefone 5084-1280, 5084-1280. Nas redes sociais, como a gente te encontra? Como doutora Ana Priscila Doutora Ana Priscila Soggia, com 2 Gs, não erro mais, tá aí. Nossa endocrinologista, parabéns, que linda pauta, que sensacional, vou sair daqui feliz da vida hoje. Obrigada. Muito obrigada.